as nossas boas-vindas, Marcelo. Muito boa noite, né, queridos irmãos, irmãs da Rádio Brasil Espírita e de todas as outras instituições aí que virtualmente, né, estão nos acompanhando. Muita paz a todos. Marcelo, até hoje, grande parte do segmento de que professa e que procura seguir os ensinamentos de Jesus compreende nessa realidade ainda obscura de entendimento do que aconteceu, do que foi realizado por Jesus e do que é possível ser realizado, né? Talvez numa proporção menor, embora Jesus tenha dito que a gente poderia fazer o que ele fez e muito mais. Então, a gente continua nessa cegueira. O Espiritismo, ele se fundamenta, né? Ele tem como ferramenta, né, para alavancar os seus princípios, as suas ideias, essa trilogia, não é que é a filosofia, né, que são as consequências morais dos ensinamentos trazidos pelo Espiritismo e pelo seu caráter científico de observação, de análise, de reflexão, de percepção da vida no seu aspecto mais abrangente, não é? Da matéria e do espírito. Então, com isso, Kardec passou a compreender mais profundamente o que foi realizado por Jesus e o que é possível ser realizado também por alguns de nós. Como a gente pode tornar isso explícito aqui para os nossos ouvintes, Marcelo? Acho que para que a gente consiga caminhar no tema e chegarmos nesse ponto de discutirmos os fatos e os feitos envolvendo Jesus, seria bom que a gente colocasse algumas ideias em ordem. Realmente o assunto está magnificamente explorado na obra A Gênese, que foi o último livro publicado por Kardec, compondo os 5 livros da codificação, publicado em 1868, e nos capítulos 13, 14 e 15 nós encontramos subsídios suficientes para compreendermos a visão do Espiritismo acerca dessas questões que nos trazem tantas dúvidas quanto os milagres. Então vamos começar, se você me permitir, explicando o que significa a palavra milagre, porque da etimologia vem de miraculum, é um verbo latino, mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Então, no sentido popular, o milagre seria algo que aconteceu e que não tem explicação à luz da ciência da época. A ciência da época não conseguiu explicar. Ou pelas leis que a humanidade conhece, né, as leis da natureza. Também tem o sentido, o milagre, de um fato inexplicável, espantoso, maravilhoso, algo que ninguém acredita ser possível de acontecer, uma ocorrência qualquer que provoca admiração ou surpresa, e também, no sentido teológico, nós encontramos as seguintes definições: seria um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas, ou a derrogação dessas leis por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Então, um dos caracteres do milagre, propriamente dito,
é justamente o de ser inexplicável e por isso mesmo que ele se realiza sempre com exclusão das leis naturais, digamos assim, né? Nós vamos explicar que não é bem assim, né? Mas daqui um pouco. Então, geralmente se associa a essa ideia que se um fato milagroso encontrar uma explicação, ele deixa de ser milagre, por muito espantoso que seja. Então, nós achamos, Leones, que esse início aí já nos dá algum subsídio para a gente prosseguir. Isso. E você citou uma coisa e você colocou o verbo no passado, que era as limitações da ciência à época, né, desses acontecimentos lá, especificamente mais em relação a Jesus. Entretanto, isso ainda persiste, não é, Marcelo? A ciência tem se dedicado mais propriamente a outras causas, e as causas relacionadas com o espírito, com essa nossa essência, com a espiritualidade, ainda não tem sido efetivamente um objeto de estudo mais aprofundado da ciência, não é? Então, a gente continua, pelo menos em parte, do que aconteceu com o que Jesus realizou, alguns fatos já são explicados pela ciência, né? Entretanto, outros ainda não, continuam sem a ciência compreender. E, por consequência, coloca aquilo ainda como um fato sobrenatural, né? Um acontecimento sobrenatural. E não é por aí, né? Isso significa que nós ainda não mergulhamos pelos meandros dos conhecimentos que nos possam esclarecer isso que ainda está oculto à ciência, né? Mas que, para o Espiritismo, existe uma explicação, não é? É mais ou menos por aí. Nós temos que compreender o seguinte, né? Como eu falei, entendo eu que antes da gente chegar a falar a respeito dos fatos envolvendo Jesus, nós temos que passar por algumas questões. Kardec, por exemplo, ele mesmo joga a seguinte pergunta: Deus faz milagres? Olha que interessante. Kardec pergunta isso, joga essa pergunta no livro lá, A Gênese, e ele mesmo explica o seguinte, que nada é impossível para Deus. Ele pode fazer milagres, mas como a ideia do Kardec sempre foi que nós caminhássemos numa fé raciocinada, ele mesmo começa a direcionar o nosso pensamento e pergunta assim: mas Deus vai derrogar as suas próprias leis? Qual a utilidade de Deus realizar milagres? Alguns afirmam que é para que ele ateste os seus poderes, mas qual a necessidade que Deus tem de fazer isso frente às obras da sua própria criação, às obras maravilhosas da criação? Porque quem acompanha, por exemplo, os temas científicos, né, quem gosta, por exemplo, de cosmologia, a gente assiste aí os documentários e nós percebemos que a criação, ela não tem a menor condição da gente compreender a grandiosidade da criação, porque em certa ocasião esqueceram aquele telescópio, esqueceram numa linguagem vulgar, né? Aquele telescópio Hubble, apontaram ele para uma região do espaço onde se acreditava que não havia nada e deixaram ele lá, vamos dizer assim, queimando, né? Filmando ali, e descobriram que ali era uma janela para uma infinidade de novas galáxias. Então, quando nós caminhamos para o macro-universo, assim como nós caminhamos para o micro-universo, nós não encontramos a finitude. A coisa se aprofunda num nível que não tem conhecimento, nós não temos capacidade de compreender esses limites, porque eles não existem para nós. Então, por que haveria Deus
de vir manifestar seus poderes e habilidades para provar para nós que somos criaturas dele imperfeitas, que ele é capaz de produzir milagres. Então, nós entendemos que Deus realmente não faz milagres nesse sentido, e se Deus não faz milagres, naturalmente Jesus também não os fez. Aí que nós vamos chegar daqui um pouco no ponto onde o Leônidas está nos conduzindo. Quando nós dissemos que os fatos não esclarecidos pela ciência da época, isso vale para qualquer época, porque pode haver fatos hoje que nós não conseguimos explicar, a ciência atual não consegue explicar. Só que nós já temos, né, uma iluminação de pensamento, nós já temos avanços tecnológicos para compreender que nós não precisamos usar o sentido teológico de milagre para explicar as coisas. Mas quando nós caímos no campo do espiritismo, por exemplo, nós não vamos aprofundar agora. Mas se a gente for falar de fenômenos como visões, aparições, percepções a distâncias, curas instantâneas, comunicação com espíritos do outro plano, como é que nós vamos explicar isso? Isso é milagroso? Ou o espiritismo tem uma explicação para esses fenômenos? Então eu acho que a coisa deve caminhar primeiro por aí, ô Leônidas. É verdade. Como você refletiu, né? E os espíritos disseram isso lá no comecinho do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, né? A obra basilar da doutrina espírita, que Deus é a inteligência suprema. Então, as leis de Deus são justas, são sábias, irrevogáveis, né? E não mudam com o tempo. Então, Deus não haveria de derrogar as suas próprias leis, não é? Porque elas são sábias, são justas. Eu lembro de uma frase de Einstein, que ele disse o seguinte, eu não me recordo assim textualmente, mas ele quis dizer o seguinte, que a natureza não se preocupa em facilitar a nossa compreensão sobre ela. Então, ela está aí. E a gente que busque, né, que vá atrás de compreendê-la, de estudá-la, de experimentar as coisas, de realizar os meios necessários para mergulhar nessa essência da natureza. E a gente tem feito isso de alguma forma, do ponto de vista material, mais acentuado, né? Mas, como nós falamos, ainda não nos debruçamos sobre as causas extramateriais, né? Sobretudo esse aspecto moral que tanta luz traz e que nos esclarece tanto. Então, é isso aí. Então, a gente sabe, Marcelo, que Deus não realiza milagres, né? Porque ele não derrogaria as suas próprias leis. E o Espiritismo, ele faz milagres? Como é que funciona aí? Será que o Espiritismo derroga as leis divinas? Porque Jesus, que era que é o espírito mais, digamos assim, está mais próximo, né? Que conhece mais profundamente a vontade divina a nosso respeito, as leis que regem a matéria, e essas leis são universais, né? Próprio Jesus, em muitas ocasiões, ele se colocou em si próprio limites para realizar determinadas coisas. Eu não tenho poderes para isso, né? Por quê? Porque ele chegava ao limite das suas possibilidades e dali em diante ele nada poderia realizar. Eu lembro daquela passagem do Evangelho do cego Bartimeu, né? Que
E Jesus reforça isso daí, dizendo que não poderia fazer o que estava além ali das possibilidades dele. E ele pergunta, né, até uma questão fora um pouco do contexto, mas que tem muita sabedoria para nós, e Jesus pergunta a ele. Jesus, sabendo que ele era cego, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Olha que maravilha, né? É porque muitos de nós não queremos enxergar, né? É mais cômodo a gente se manter sem perceber, sem alcançar as coisas, né? Leones, vamos então mas falar um o pouco espiritismo, Pois é, eu ia propor justamente isso. Vamos falar um pouco como que o espiritismo concebe essa questão aí de milagre sobrenatural, né? Que na verdade foi bom você ter feito essa observação, porque muitas pessoas julgam que o espiritismo cuida disso, do que é sobrenatural. É exatamente o oposto a isso, né? Quando nós adentramos a doutrina, estudamos a doutrina, a gente vê que o Kardec mais fez foi tentar provar que 1 mais 1 é igual a 2. Tudo certinho, tudo baseado na observação, nas conclusões lógicas. Você falou a respeito de Deus, milagres, né? A respeito de Deus derrogar as suas próprias leis. Ora, as leis naturais são o próprio Deus para nós, né? Nós estamos sob essa ordem universal, as leis divinas. Então, segundo a doutrina espírita, naturalmente, não existe milagre na concepção usualmente empregada para esse termo. A doutrina ela adota como lema uma frase de Santo Agostinho que diz assim: milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos da natureza. Então isso é importante. É preciso conhecer a lei para entender o que aconteceu e não caminharmos no campo da superstição, do sobrenatural, porque a gente sabe, né, que inclusive pelo sincretismo religioso, as tantas religiões que tem aqui no Brasil, nós temos origens, né, que vêm africanas, crenças que vêm da Europa, de várias partes do mundo, e a gente mistura muito as coisas aqui. Então as pessoas às vezes usam, né, objetos, usam coisas penduradas em cima da orelha aqui para poder dar sorte, mudar o rumo dos acontecimentos, quando na verdade o grande milagre que tem que acontecer é o da nossa própria transformação moral, como você disse, né? Isso que tem que acontecer. Então, o espiritismo não concebe o sobrenatural, principalmente quando se trata de fenômenos que envolvem a interação entre o mundo material e o mundo espiritual. O espiritismo, para as pessoas que nos ouvem e que não estão habituadas às práticas espíritas, às boas práticas, nas casas espíritas, nas instituições sérias, bem orientadas, o espiritismo ele volta lá ao Kardec, mantendo a prática da observação séria, fazendo a análise, né, do comportamento dos médiuns que manifestam as suas vidências ou audiências ou relatos do campo espiritual, essas revelações trazidas a nós por espíritos superiores são sempre analisadas com bom senso para que nós não caminhemos no campo da crendice. E realmente, muitas vezes, nós ficamos ainda sem explicação. O espiritismo não abrangeu tudo, assim como a ciência também não abrangeu. Nós não sabemos explicar todas as coisas, né? Mas o desconhecimento dos mecanismos que regem certos fenômenos psíquicos, por exemplo, no campo da mediunidade, dificulta as pessoas acreditarem, entenderem, por exemplo, como é que um médium, entre aspas, recebe um espírito, né? Uma comunicação de um espírito. Então isso tudo é feito com metodologia que Kardec nos orientou e que nós fomos aos poucos desenvolvendo para poder exatamente caminhar num campo
mais dentro da ciência espírita do que de uma crendice que não teria fundamento. Verdade, a gente pode continuar, não é, dentro dessa linha de raciocínio, mas nós temos o pessoal ecumênico, eu vou ler aqui textualmente, não é? Boa noite, somos ecumênicos. Gostaria que explicasse a cura de pessoas enganadas pela medicina e que são curadas pela fé. Isso não seria um milagre? Primeiro, a gente quer agradecer a audiência dos nossos amigos e companheiros de jornada, né, rumo ao infinito, rumo a Deus, uma perfeição, né? E muito obrigado pela sua contribuição. Com certeza, a sua pergunta ensejará muitas luzes para todos nós. E ele continua aqui: gostaríamos de uma explicação que mostrasse no verdadeiro sentido religioso, científico sobre a causa. Marcelo, você gostaria de responder? Com certeza, e com prazer, porque é muito bom. Ventura. Boa noite, Caio. Sim. Se me permitir, é muito bom. Na verdade, a nossa seara espírita, ela não é exclusiva. Nós sempre temos pessoas interessadas no espiritismo, mesmo que não se comprometam a se transformarem, a se tornarem espíritas, que não é o objetivo da doutrina espírita fazer prosélitos, mas quando vem pessoas de outros conhecimentos para o nosso meio, é uma satisfação que a gente possa tentar, dentro do limite do nosso conhecimento, dar algum esclarecimento. Não que a gente já tenha posse da sabedoria absoluta de tudo, mas como o Espiritismo trata muito essas questões do campo mediúnico, da interação entre os dois planos, e também as questões fluídicas, as questões das curas, né, que a gente iria chegar lá no campo de Jesus. Então, me parece que a pergunta dele iniciou com pessoas desenganadas, eu acho que ele quis dizer, né? Pessoas que já estavam assim, não tem jeito, e aí como é que faz? A medicina desenganou e vem lá um outro tratamento, vamos dizer assim, e consegue recuperar essa pessoa. Bom, ele faz referência ao fato da pessoa se curar pela fé. Exatamente. Então aí que está. Olha só, primeiro lugar, toda cura só é possível com permissão de Deus. Não existem curas que não sejam perpetradas sem que a lei divina tenha analisado aquela pessoa e falado, ela pode ser curada. Até as pessoas que foram curadas por Jesus no Evangelho, havia a permissão da lei de Deus para que elas interrompessem a sua doença, a sua enfermidade naquele momento. Então, às vezes acontece esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, desenganada pela medicina, ou às vezes a medicina, na verdade, ela não encontra a causa da doença, a causa verdadeira. E vem lá uma entidade superior, estou dando um exemplo, tá? E sugere um tratamento assim, assim, assado, porque às vezes espíritos evoluídos sabem o problema pelo prontuário espiritual daquela pessoa que está reencarnada. Então ele sugere às vezes uma coisa simples e ela se liberta daquela doença terrível. Agora, quando é um caso realmente, vamos supor, né, um caso que aflige muitas pessoas, um câncer avançado que já tomou conta do corpo, muitas vezes é uma coisa, vamos dizer assim, ilusória a gente imaginar que pessoas que estão num avanço muito grande de doença vão conseguir a recuperação. Não que seja impossível, mas às vezes é porque o corpo não tem condição mais de sustentar a vida. Mas nós não consideramos que essas curas repentinas sejam milagrosas. Elas ocorrem por manipulações de fluidos que são benéficos ao enfermo, e os fluidos são temas explorados justamente nos capítulos que nós citamos do livro A Gênese, né, 13, 14 e 15. Existem
existe também o peso da decisão do plano superior, porque às vezes numa reencarnação nós temos que passar por aquela doença. A doença, na verdade, ela nem sempre é um mal. A doença é um meio de nós repararmos erros que cometemos no passado. É um meio de depuração. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados em sermos curados ou que pessoas amigas sejam curadas, quando, na verdade, a cura do corpo não é possível, mas a enfermidade do corpo representa cura para o espírito. Quando ele retornar ao plano espiritual, ele está libertado daquela enfermidade, ou ele reparou do erro anterior. Então é o que nos veio à cabeça aqui, é um tema muito interessante, né? Sem dúvida, a fé, vamos falar da fé. A fé da pessoa, ela é fundamental. Nós lembramos da cura da mulher hemorroíça. A passagem da cura da mulher hemorroíça, ela é uma das passagens mais belas que tem no Evangelho. Jesus estava se deslocando para a casa de Jairo, para poder curar a filha de Jairo. Aí veio uma mulher por detrás do mestre e tocou as vestes de Jesus. Jesus não viu quem era, mas ele sentiu, né? Diz o Evangelho, que dele saiu uma virtude. Que virtude? O fluido curativo que Jesus possuía no seu perispírito, no seu organismo físico. Então a fé daquela criatura, dessa mulher, era tão grande que ela atraiu o fluido curador para si e foi curada, sem que Jesus tivesse tido qualquer intenção de curá-la. Como é que isso é possível? Porque a lei de Deus, a lei divina, está tomando conta de todos. E chegou, né, aquele momento, falou assim, essa irmã pode ser curada. Agora, ela já tinha sofrido essa hemorragia, sei lá, quantos anos? Falou, não, agora chegou o encerramento do karma dela, pode ocorrer a cura. O que eu queria dizer é o seguinte, é que o indivíduo, a pessoa, já passou pelo aprendizado que necessitava, né, passar com aquela enfermidade. É tanto que Jesus não curou a todos, não é? Que o procurou. E quando Jesus dizia, vai que a tua fé te curou, ele estava dizendo, olha, a fé é importantíssima nesse processo, mas eu estou agindo em conformidade com as leis divinas, não é? Não estou derrogando as leis divinas. O seu processo de depuração, de aprendizado, de crescimento, já foi alcançado com as experiências pelas quais você passou, né? Pelas quais você passou. Então, é dessa forma que nós compreendemos, deduzimos dos ensinamentos, né? Dos espíritos, da doutrina espírita. E quando Jesus diz, vá e não peques mais, ele fala assim, ó, até aqui você está quites. Eu quitei, né? Chegou um momento que a lei permitiu que a gente, né, que eu fizesse um movimento de manipulação fluídica curativa e você terminou com essa enfermidade ou curou uma cegueira, ou seja lá, né, o que o espírito tão evoluído do Cristo no corpo Jesus conseguia fazer. Mas quando ele diz, vai e não peques mais, ele está falando assim, ó, mas você tem seu livre-arbítrio. Veja lá o que você vai fazer com ele, porque se tropeçar novamente, vai ficar em débito. Não é isso, Leônidas? É verdade. E são tantos que receberam essa benesse do mestre, né? E que voltaram a ter a mesma vida posteriormente, né? Voltaram a cometer os mesmos equívocos, né? Os mesmos deslizes. A gente lembra o significado da palavra pecado, né? Que na sua origem do grego significa errar o alvo, né? Então a gente deu ao longo desses últimos milênios, desses últimos séculos, deu um significado
a palavra milagre um tanto assim, uma coisa muito pesada, né? Olha, você está condenado porque você pecou, né? Então a gente deu à palavra pecado esse sentido muito triste, muito dramático. É um verbo pouco usado pelos espíritas, né? O espírita ele prefere a abordagem assim, cometer um erro perante a lei de Deus ou um delito perante a lei de Deus. É uma coisa mais natural, porque o pecado muitas vezes ele é algo que contraria uma lei criada pelos homens, por uma igreja, por uma instituição, e não por uma lei natural. Então é importante esse detalhe aí, né? Tanto que eu costumo dizer, olha, não se enganem, eu não peco. E as pessoas se assustam, né? Porque eu não peco mesmo, eu não tenho essa compreensão dessa minha relação com Deus, com as leis divinas, né? Eu erro, eu me equivoco, ainda não as compreendo perfeitamente, e mais do que isso até, e pior, as que eu compreendo, eu não vivencio na sua integridade, né? Então, eu estou errando. E com isso, eu me dou assim a esperança, né? A possibilidade de consertar esses equívocos, né? De errar, de corrigir, de reparar a quem eu possa ter prejudicado com meus erros, né? Eu acho que isso é muito mais suave e mais pedagógico, não é, do que aquela cara vir e botar o tridente na gente. Olha, você pecou. Ô Leones, você me permite eu fazer um complemento aqui de um pensamento? Olha Sim. só, é interessante, né? Porque nós temos, inclusive, no nosso círculo de relacionamento pessoal, nós temos um grupo de pessoas ligadas à nossa casa espírita e nós temos feito estudos virtuais, né, de temas, né, de textos do Emmanuel, textos de outros espíritos. E nesse grupo nós temos pessoas que são católicas participando, porque tem uma abertura de pensamento, interpretação de uma linha religiosa, de outra linha religiosa, e todo mundo ganha com isso, né? Não se trata de convencer ninguém a nada, mas de, como é que vem aquela frase do Evangelho, né? Experimentai de tudo, retende o bem. Então, o importante é que a gente saiba filtrar aquilo que é bom para nós. Agora, sem dúvida alguma, o Espiritismo é muito rico em certas informações. Então, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos espirituais oriundos do mundo invisível dentro do qual nós vivemos também, né? Da existência e das propriedades do nosso perispírito, que é o corpo astral, que liga o nosso espírito ao nosso corpo, tudo isso nos ajudou a explicar vários fenômenos de ordem psíquica, né? Fenômenos mediúnicos, provando que esses fenômenos não são derrogações das leis da natureza, que a gente está sempre insistindo com isso, mas ao contrário, que eles advêm da aplicação dessas leis. E por esse motivo, nós particularmente entendemos que quem estuda as obras da codificação, as obras de Kardec, obras subsidiárias de espíritos superiores que foram deixadas para nós aí por médios como Chico Xavier, Divaldo Franco, né, espíritos muito evoluídos que nós conhecemos, e também aquelas pessoas que têm oportunidade de frequentarem práticas espíritas. O que é a prática espírita? Reunião mediúnica, de educação mediúnica, de desobsessão. Então, o que nós observamos nessas práticas? Reuniões de materialização ou de ectoplasmia. Nós verificamos pessoas sérias fazendo um trabalho em prol de uma causa nobre, de uma caridade, para, por exemplo, ajudar espírito que está em sofrimento no campo espiritual, ou para ajudar a tratar um espírito que está encarnado, sofrendo uma obsessão. Não se reúne numa sala diversos profissionais, né,
numa noite, numa reunião espírita, para ficar brincando de receber espírito. A coisa é feita com muita nobreza, com muita utilidade. Então, isso que para muitos pode parecer que são fatos milagrosos, que são fenômenos assim, espantosos e sobrenaturais, se tornam para nós fenômenos naturais, simples, às vezes até rotineiros, porque são feitos dentro de uma prática respeitosa, onde se tem a oração por detrás, onde se tem, né, todo um preparo, inclusive do corpo físico, de alimentação preparatória para você poder integrar esses grupos. Obrigado, Marcelo. É isso mesmo. E você salientou bem, né? Essas reuniões são conduzidas com muita seriedade, né? Sem o espírito do interesse imediatista, né? Tem que ter o jejum, mas não é o jejum do alimento físico, é o jejum da dieta moral, né? De uma conduta que não se restringe ao dia da reunião. Isso tem que ser permanente, né? Então, aqueles que vão com esse propósito, com certeza conseguem ótimos resultados nessas reuniões. E quem se distancia disso, normalmente cai nas armadilhas dos espíritos menos esclarecidos, né? Os brincalhões, né? Então, isso é uma coisa muito séria. É uma reunião mediúnica, é uma coisa muito séria. Ô Marcelo, você poderia mencionar nos textos bíblicos esses milagres realizados? Acho que tem alguns que vale a pena a gente comentar, até trocarmos ideias aqui, eu e você, né? Por exemplo, Jesus ressuscitou os mortos, muitos mortos, né? Tem vários casos lá, Lázaro, tem a filha da viúva de Naim, se não me engano. Tem alguns casos, três ou quatro casos de Jesus sendo o autor de trazer à vida uma pessoa que já havia morrido. Aí, como que fica isso? Como que fica? Isso é um milagre, não é um milagre? Então, é preciso que a gente explore isso pelo lado científico que o Espiritismo nos facultou. Nós falamos aqui do perispírito. O perispírito é um corpo fluídico, psicossomático, que, vamos dizer assim, envolve, né, o nosso corpo, o nosso organismo físico, e ele também é um elemento moldador do nosso corpo físico. Significa que quando nós vamos reencarnar, dependendo das condições do nosso perispírito, o nosso corpo físico vai receber certas características, que justamente por isso que quando nós, durante uma encarnação, provocamos para nós mesmos desequilíbrios, agindo desonestamente, pessoas irritadiças, cometendo, vamos chamar, os crimes contra a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, né? Então, quando nós fazemos isso, por mais que nós não tenhamos testemunhas desses nossos equívocos e não pecados, né, Leones? O que vai acontecer? O nosso espírito tem essa informação e isso é projetado para esse corpo fluídico. De forma que quando nós formos receber um próximo corpo físico, nós temos uma imagem desses problemas, às vezes, trazida para nós na encarnação seguinte. E quando nós vamos desencarnar, a desencarnação pressupõe que o perispírito se desligou do corpo totalmente. Quando nós vamos entrar pelo processo da desencarnação, o nosso perispírito vai se deslocando do corpo físico aos poucos. Isso é uma desencarnação natural. Mas é mantido um elo que vai se desmanchando tenuemente, que é o chamado cordão de prata. É um cordão que, vamos dizer assim, ele liga o perispírito ao corpo físico.
e que por isso, né, pessoas que suicidam, que abruptamente rompem o elo entre a vida e a morte, né, encarnação e desencarnação, elas não têm um preparo para adentrar o plano espiritual. Então sofrem muito quando chegam, né, nessa condição e ficam espantadas com o que aconteceu a elas, né, achando que ia dar um apagão e não deu apagão nenhum. Mas no caso da ressurreição, vamos lá, por que nós explicamos isso tudo? O Lázaro, por exemplo, era um espírito encarnado que não tinha desencarnado totalmente. Ele já estava com o seu princípio vital esvaindo, porque nós somos a soma do princípio material, do princípio espiritual e do princípio vital. Então o princípio vital já estava se esvaindo, tanto que o corpo de Lázaro já estava se decompondo, mas não havia ainda sido completado o rompimento do cordão, vamos falar assim, do elo de ligação entre o perispírito de Lázaro e o seu corpo físico. Então, o que Jesus fez? Naturalmente, Jesus analisou a situação, entendeu que havia permissão para que Lázaro vivesse na terra encarnado mais algum tempo, e também porque as ações, vamos falar assim, milagrosas de Jesus seriam motivo para ajudar que a gente desenvolvesse a nossa fé, conhecesse as potencialidades de Jesus e as nossas próprias quando evoluímos. Então o que Jesus fez? Ele chamou o espírito de Lázaro de volta para o corpo. Volta, Lázaro, não é isso? E como havia a conexão fluídica ainda não havia se rompido, o corpo tinha a condição de receber de volta o espírito e o princípio espiritual que foi novamente, vamos dizer assim, injetado ali e proporcionou que Lázaro voltasse a viver. Então, nós entendemos que essa é uma explicação sensacional. É uma explicação lógica, natural. Ela vem de uma base científica que não tem apenas um cunho de crendice teológica e que mostra que Jesus usou leis naturais que ele conhecia, que lhe dava a capacidade de fazer isso, para poder trazer essa repercussão, né, de uma pessoa que era querida para ele e que ele pôde fazer, então, esse acontecimento. Você gostaria de comentar? Não, é isso mesmo. Eu gostaria apenas de... Você fez referência ao perispírito, não é? Onde ficam gravadas as nossas dificuldades, os nossos, digamos assim, entre aspas, os nossos pecados, né? As nossas mazelas, né? Por exemplo, eu me alimentei de forma equivocada durante toda a vida e prejudiquei um órgão. Vamos citar um exemplo mais do alcoolismo, bebi muito, estraguei o fígado e tal, comprometi. Então, isso há um correspondente, digamos assim, etéreo no perispírito. Alguém que comete um suicídio danifica o coração, o cérebro, o que seja. Então, isso fica registrado lá. E tem um engenheiro que ele já desencarnou, né, o Hernani Guimarães, um estudioso do assunto, e ele chamou o perispírito de modelo organizador biológico, né? É o MOB. Eu achei perfeita essa denominação, que não consta lá na doutrina espírita, tal qual é batizada pelo Dr. Hernani Guimarães. Mas traduz perfeitamente, quer dizer, a gente traz do passado essas lesões para o presente, né? Nós conhecemos essa expressão, é do nosso conhecimento, essa terminologia, né? MOB, né? Uhum. E há exemplos, né? Você deu exemplo, por exemplo, você deu um exemplo voltado para um vício orgânico. Nós podemos dar um exemplo de vício moral. Por exemplo, a pessoa maledicente. Maledicente. O perispírito,
ele é composto ali na sua formação, ele tem os elos de comunicação entre o espírito e o corpo físico, passam pelos aqueles vórtices, né? Os centros vitais, centros de força, que são conhecidos no hinduísmo lá como chakras. Quem estuda yoga, quem pratica yoga, quem estuda a nossa função astral pela yoga, tem ou seja, é um conhecimento que veio para a humanidade por várias fontes. Então, o que acontece? Uma pessoa que usa mal o aparelhamento da fala, ela perturba um centro vital importante, o laríngeo. E numa próxima encarnação, ela pode vir com limitações de fala, com gaguez, ela pode reencarnar com problemas respiratórios. Então, por isso que as enfermidades que são assim, surgem de repente ou que são congênitas, elas explicam alguma coisa do nosso passado, elas apontam para nós, né? É como se a gente pudesse ter alguém falando assim, né, cutucando o ombro, falando assim, olha aí, o que você fez, olha o que você aprontou, agora você está colhendo. Marcelo, você não queira saber das minhas enfermidades, viu? Senão você vai descobrir o meu passado aí. Mas é isso mesmo, essas coisas perduram, né? Às vezes, uma marca, por exemplo, muito grave, muito forte, muitas vezes uma reencarnação só não é possível. Numa reencarnação apenas a gente se safar daquilo, corrigir os erros, né? Os equívocos, porque o propósito não é o de penalizar, mas é de educar, não é? A didática divina funciona dessa forma. Ela não pune, ela educa. Marcelo, eu gostaria de fazer uma. A gente fala muito em ciência e às vezes, a gente coloca dá à ciência um sentido assim meio divino, é como se a ciência fossem leis divinas, se tivesse caído do céu. E, às vezes, isso leva as pessoas a equívocos. O que é a ciência, no meu entendimento? A ciência é feita pelo homem, não é? O fruto do estudo de vários indivíduos com aquele sentido, aquele foco, e que pode estar equivocado, né? E que chega-se a um consenso observando-se. A ciência não estabelece leis naturais, a ciência apenas observa e procura estudar essas leis, catalogar, né? Então, a gente tem, por exemplo, a lei da gravidade. Vamos fazer referência à lei da gravidade. A lei da gravidade, que nos atinge a todos, quer tenhamos consciência da atuação dela sobre nós ou não, ela foi estudada por Newton, né? E Newton estudou a mecânica de uma forma muito aprofundada para a sua época, mas 200 anos após, veio um rapazinho ousado, com cerca de 25 anos, e disse, olha, o que Newton falou, essas palavras são minhas, não é? Claro que ele não desdenhou do Newton, né? Porque a colaboração dele foi fantástica. Mas veio um rapazinho de 25 anos, meio rebelde, e disse, olha, essas leis que aí estão estabelecidas há 200 anos, elas são válidas só em condições muito particulares, né? Se a gente for estudar isso, levando em consideração outros aspectos da matéria, como espaço, tempo, velocidade, aceleração, etc., essas leis não funcionam, são incompletas, e mudou tudo a partir daí, né? Mudou tudo. Então, Newton estava errado? Não. Ele apenas estava
incompleto, né? Então, isso acontece com relativa frequência na ciência. Uma prova maior disso é na medicina, né? Que é um segmento da ciência. E quantas vezes a medicina se equivoca, ou nos diagnósticos, ou nas prescrições dos tratamentos, né? Das medicações, das coisas. Então, é bom a gente ter essa consciência. A ciência é feita pelos homens e, como tal, contém as nossas dificuldades, as nossas limitações, muitas vezes até um pouco da nossa vaidade, né? Aqui ou acolá, do nosso orgulho, por parte de alguns. Então, eu acho esse entendimento, para mim, ele é muito valioso porque desmistifica algumas coisas. Pois bem, Marcelo... Você me permite um comentário aí, Sim. adicional? Devemos lembrar, né, que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec redigiu um item muito importante que ele intitulou Aliança da Ciência com a Religião, mostrando que ambas têm um peso importante para a humanidade. Uma, que é a ciência, como você falou, ela vai nos ajudar a explicar o universo, ela vai nos ajudar a encontrar mais conforto, mais saúde, mais progresso na nossa vida material. E a religião, vamos dizer assim, eu preferia dizer a nossa religiosidade, vai nos ajudar a encontrar uma melhor vida para a nossa alma, para o espírito, que é eterno, na verdade, porque a matéria é temporária. E que é a essência, né? Exatamente. Então, o que acontece? É importante que a gente não fique nem de um lado só e nem do outro. Não deve haver o fanatismo religioso, tampouco a descrença total, né? A incredulidade total. Científico. As duas vertentes precisam caminhar e uma ajudar a outra a encontrar o caminho, porque nem tudo está na matéria e nem tudo está só no campo do sobrenatural, do divino. Então, eu acho importante a gente fazer essa observação. E, além disso, a ciência não chegou ainda a estudar tudo, né, na sua profundidade. Existem ainda milhões de coisas a serem descobertas e reconhecidas, analisadas e se buscar as leis que regem, né, toda essa complexidade. Da mesma forma que o Espiritismo não põe um ponto final no que ele encerra, não é no que ele traz. O Espiritismo ele é evolucionista, né? Ele está evoluindo conforme nosso saber, as nossas descobertas, né, as descobertas feitas de forma séria, não é, como realizadas pela ciência, com a sua metodologia, e assim a gente vai alcançando outros patamares, né? Temos muito ainda o que descobrir. Kardec foi muito claro nesse aspecto, né? Inclusive, tem uma frasezinha dele que ele diz: no dia em que a ciência comprovar efetivamente que o Espiritismo está equivocado em uns dos seus princípios, que o Espiritismo mude naquilo, né? Veja só a grandeza, né? E até agora não aconteceu isso. Cento quantos anos? Vamos arredondar, 170 anos depois, né? Veja o quanto a ciência evoluiu e
os princípios espíritos do espiritismo, não confundir espiritismo aqui com movimento espírita. Continua. Eu gostaria de falar uma coisa antes da gente encerrar sobre Jesus, sabe? Eu acho importante que a gente tenha um entendimento que Jesus, podemos considerá-lo um Deus, um semideus, mas de acordo com a revelação, né, que a gente tem de O Livro dos Espíritos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, nós entendemos, né, dentro da doutrina espírita, que Jesus foi criado numa simplicidade, numa pureza de ignorância, como qualquer espírito humano, só que ele teve uma evolução que nós não conseguimos entender, né? Quantos evos, quantas eternidades atrás Jesus está evoluindo até ele conseguir alcançar esse nível espiritual que chegou a permitir que ele fizesse cura à distância. Só com a vontade dele, ele já manipulava o fluido e lá e curava. Então é importante que as pessoas saibam que na doutrina espírita não existe realmente um mecanismo milagroso que tem um Deus lá que faz assim, pronto, está curado. Não, é porque é um espírito que trabalhou para alcançar um patamar e que recebeu do Pai a missão de ser o governador espiritual da Terra, e ele tem essa condição evolutiva. E olha que interessante, né? Quando a gente fala do perispírito, a gente ouve falar do Jesus se transformando no Tabor. Então, os apóstolos lá, os discípulos que o acompanharam, Pedro, João e Tiago, se não me engano, né? Desculpa se eu estiver errado. Os três, viram que uma forma resplandecente. O que foi isso? Foi Jesus deixando que eles percebessem a condição do seu perispírito. Ou seja, à medida que nós, humanos, né, nós reencarnados, evoluímos, o nosso perispírito vai se tornando mais puro e mais luminoso. Por isso que as entidades espirituais, por isso que os católicos, quando falam dos santos, que apareceu uma santa ali, elas estão sempre brilhando. Por quê? São entidades que alcançaram a luz do próprio perispírito devido à sua evolução moral. Ótimo, muito bom. E continuamos, não é? Um aspecto importante nisso tudo que a gente não abordou aqui, que não era o nosso propósito, mas pode ser fruto de uma reflexão nossa posterior, é o problema do magnetismo, não é? Que pode ser utilizado, que algumas pessoas têm, que pode ser usado para cura, um propósito de cura. E a gente gostaria de lembrar também o seguinte, que o principal foco do espiritismo não é a busca da cura do organismo fisiológico, não é? O foco principal do espiritismo é a busca da cura da alma, das nossas enfermidades espirituais, né? E uma vez essas enfermidades curadas, a gente não vai ter mais as mazelas das doenças, de tantas outras coisas, né? Já não seremos mais portadores de tudo isso. É um processo lento, não é? Vai levar aí bastante tempo. Por isso que um autor que eu gosto muito, que é o Carlos Torres Pastorino, aquele autor do Minutos de Sabedoria, ele fala o seguinte, que quando nós orarmos pedindo a cura de uma enfermidade nossa ou de alguém que nós amamos, o ideal é não pedirmos a cura da enfermidade, porque a enfermidade pode ser a cura para o espírito, fazendo com que o seu perispírito depure aquela doença ali pelo corpo físico e você se liberte daquele débito que você tinha. Então, o que é melhor fazer quando a gente quiser fazer uma prece em favor de alguém que esteja enfermo, sejamos nós ou outra pessoa? É pedir forças para resistir o período da enfermidade. Essa é a melhor maneira de agir diante dessas situações. Força e serenidade, não é?
paciência, né? Rapidinho, eu tive um caso assim muito próximo a mim. Meu irmão, ele teve um problema de Parkinson juntamente com demência, né? E ele era muito inquieto, ele era muito inteligente, não ficava quieto, parado, era muito danado. E essa doença, esses problemas chegaram, e esse meu irmão nos deu uma lição de paciência, de resignação, sabe? Ele foi aos poucos perdendo a voz, os controles motores, enfim, tudo. E ele não reclamava veja que coisa linda, né? Não reclamava de nada, né? Aquela aceitação foi, para mim, uma lição muito grande. Olha, Marcelo, nós estamos já aqui já concluindo o nosso tempo, né? Você gostaria de deixar para nós uma mensagem? A minha mensagem é sempre a de gratidão, com o calor, né, a amizade que vocês sempre nos recebem, a paciência que têm conosco, agradecer a audiência de todos os irmãos aí, né, paciência que nos ouvem. Gostaríamos de estimular que as pessoas leiam livros, né, que expliquem essas coisas que nós estamos falando, os livros espíritas, que se voltem mais para o trabalho do íntimo, né, da transformação íntima, praticando o culto no lar, lendo livros com mensagens que possam elevar os pensamentos, né, elevar o nosso espírito, para que a gente consiga ter um convívio melhor dentro de casa, no trabalho, na escola, como cidadãos brasileiros, né, na via pública, nas instituições, porque nós vamos sempre receber de acordo com aquilo que a gente houver plantado, essa que é a verdade, né? Então, o milagre que nós temos que nos preocupar é o milagre, vamos falar entre aspas, da nossa transformação. Eu sempre achei estranho quando num acidente grave na rua de um ônibus que morre lá, 49 pessoas e uma se safa. E ela chega e fala assim, eu não morri por milagre de Deus. Aí eu fico pensando, então quer dizer que Deus faltou com milagre com 49? Por que Deus fez isso, né? Não tem cabimento, isso não tem lógica. A questão, então, vem o Espiritismo nos ajudar a raciocinar sobre essas coisas, né? Lei de causa e efeito, nossa programação reencarnatória. Então, meus irmãos, está aí o nosso convite, viu? A doutrina é pródiga de muitos ensinamentos para todos nós. Muita paz para os seus lares e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, viu, Leônidas? A você e a sua equipe aí.